A história. Em 1900, em branco. A história da Apple, a marca da maçã. A história da Apple, a marca da maçã. Em 1976, esteve Jobs e esteve o erro ortográfico Wozniak, dois jovens apaixonados por inovação, faziam parte de um grupo que montava seus próprios computadores de forma bastante artesanal. Foi em um dormitório da faculdade que a Apple Erro Ortográfico Computers Inc. surgiu, trazendo à tona o Apple I, projeto de um computador bastante avançado para a época, mas que foi recusado por empresas já consolidadas, como a Erro Ortográfico Atari e HP. O rústico Apple I, embora não tenha sido um grande sucesso de vendas, o Apple I, que era apenas a placa de circuito e custava cerca de $600, o que hoje equivale a $5.000, foi um bom começo e deixou os rapazes esperançosos. A placa de circuito era geralmente armazenada em uma caixa de madeira, de modo bastante rústico. O que era um sonho hippie, acabou se transformando na maior promessa da tecnologia e, mais que isso, em um culto. Afinal, há quem diga que ao comprar um produto Apple, você não está simplesmente adquirindo um MP3 erro ortográfico player ou um computador, mas sim um estilo de vida. Erro ortográfico e inovação com aperfeiçoamentos notáveis, o Apple I ganhou um sucessor, o Apple II. Lançado em 1977, ele fez muito sucesso, apesar de seu preço elevado cerca de $1,200, o que hoje equivale a $10.000. Com características semelhantes às presentes nos computadores de hoje, o Apple II vinha em um gabinete de plástico e com um teclado incorporado. O modelo foi tão bem aceito no mercado, que perdurou até o início dos anos 90. Mouse e interface gráfica. Do Apple II em diante, a empresa resolveu apostar forte nos computadores com interface gráfica e mouse, ideia que Jobs afirma ter sido emprestada da Xerox, empresa onde computadores com interface gráfica eram desenvolvidos há tempos. Para Jobs, a Xerox tinha em mãos uma ideia brilhante, mas não sabia ao certo o que fazer com ela. A qualidade das interfaces gráficas e dos próprios computadores da Xerox não era satisfatória e o preço era exorbitante. Então, Jobs pegou os computadores da Xerox como base para sua inspiração e trouxe inovações de cair o queixo ao mundo dos computadores. Página 2. Em 1983, um grande passo. O lançamento do Lisa, um computador avançado com 1 MB de memória RAM, 2 drives de disquete, disco rígido de 5 MB e um monitor de 12 polegadas. Com uma interface muito bem elaborada e uma suite de aplicativos equivalente ao Office atual, o Lisa tinha tudo para ser um sucesso absoluto, se não fosse o preço. $10.000 da época. Interface monocromática. Um ponto negativo para as vendas, 2 pontos para a experiência da empresa, que utilizou o Lisa como base para o Macintosh, em 1984. Com configurações semelhantes a de erro ortográfico PCS da época, o Macintosh trazia o sistema operacional MacOS 1.0, responsável também por popularizar a interface gráfica, GUI. Erro ortográfico e marketing. A era Macintosh não representa apenas inovações nos produtos, mas também no modo com que a empresa alcançava seus clientes e em como os computadores Apple tornaram-se objetos de desejo. Foi com o Macintosh que Steve Jobs resolveu arriscar no intervalo do Super Erro Ortográfico Bowl, um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos, veiculou um comercial que deixou milhões de americanos de olhos arregalados. Quando uma propaganda acaba se tornando um elemento da cultura pop, é porque ela deu certo. Assim diz Steve Jobs, a respeito de propagandas como a do iPod e as famosas erro ortográfico Jetta Mac que, assim como a propaganda de 1984, conquistou muitos adoradores dos produtos Apple e tiveram grande repercussão no mundo todo. Erro ortográfico e Macintosh. O erro ortográfico Macintosh clássico.
Em 1985, o sucesso do Macintosh pareceu desestabilizar a empresa, que resolveu demitir Steve Jobs e acabou por ficar também sem Steve erro ortográfico Wozniak, que voltou para a Documento 1. Em 1985, o sucesso do Macintosh pareceu desestabilizar a empresa, que resolveu demitir Steve Jobs e acabou por ficar também sem Steve erro ortográfico Wozniak, que voltou para a faculdade. A partir de então, os computadores da Apple perderam o brilho e traziam uma interface desatualizada para os padrões da época, com características que desagradavam os consumidores. Esta foi uma verdadeira fase de declínio, em que os inovadores e poderosos computadores da maçã não representavam ameaça alguma para concorrentes como a Microsoft e desapontavam os fãs. Foi apenas em 1991 que a Apple começou a acordar de seu pesadelo e lançou o primeiro erro ortográfico PowerBook, um computador portátil que reconquistou o público, alcançando um grande sucesso nas vendas. Erro ortográfico PowerPC página 3. Apesar de estar reencontrando a estabilidade, a Apple buscava novas tecnologias que pudessem bater de frente com os erro ortográfico PCS, seu grande inimigo. A escolha foi os processadores erro ortográfico PowerPC, um processador rápido e erro ortográfico coproduzido pela IBM. Em 1994, a primeira leva de computadores erro ortográfico PowerPC entrou no mercado e, apesar das expectativas, não foram tão bem aceitos assim. A incompatibilidade dos processadores erro ortográfico PowerPC com os utilizados anteriormente nos erro ortográfico Macs, fizeram com que todos os programas tivessem de ser reescritos, causando uma tremenda dor de cabeça tanto para desenvolvedores quanto para os usuários. O erro ortográfico PowerBook. A solução da Apple foi criar um programa para emulação dos softwares, o que causava lentidão e vários problemas no sistema. Assim que o tempo passou, os softwares começaram a ser desenvolvidos apenas para processadores erro ortográfico PowerPC, amenizando o problema. Mesmo assim, até hoje se discute se a decisão da Apple pelo erro ortográfico PowerPC foi correta. Erro ortográfico inesperado. Apesar de todas as ações tomadas pela empresa, em 1995 a Apple continuava em uma certa crise. Com problemas para compra de peças e montagem de produtos, a empresa de Cupertino ainda teve de lidar com questões jurídicas envolvendo a Microsoft e seu Windows 95, que copiou descaradamente a interface gráfica do Mac. No final de 96, Steve Jobs fora da Apple desde 1985. Já estava com uma empresa de tecnologia montada e a todo vapor. A erro ortográfico NXT estava desenvolvendo computadores e tudo ia muito bem. Foi então que a Apple sentiu a necessidade de ter Jobs de volta à empresa e a melhor solução foi comprar a erro ortográfico NXT. O erro ortográfico iMac original. De volta à Apple, as mudanças de Jobs foram essenciais para reerguer a empresa. A começar pelo corte na linha de produtos que, segundo os Jobs, era extensa e complicada. O guru da tecnologia resolveu cortar a linha de computadores Apple em menos da metade, uma decisão que rendeu bons resultados. A partir de então, a Apple tem sido uma empresa robusta que surpreende o mundo com seu design inovador e tecnologia de cair o queixo. Alguns exemplos são o erro ortográfico PowerBook G3, em 1998, um laptop avançado para a época e cujo preço era acessível. No mesmo ano, o erro ortográfico iMac revolucionou o conceito de computador, trazendo os componentes internos dentro de um monitor. A beleza do produto e a ausência dos já conhecidos cabos conectores chamou a atenção do público jovem e colaborou com a popularização da marca. Página 4. O erro ortográfico iMusic em 2001, o grande lance da Apple. Um erro ortográfico player portátil de áudio e vídeo digital que deixou o mundo em êxtase por seu design arrojado e novidades tecnológicas.
Até hoje o iPod é sinônimo de qualidade em erro ortográfico. O player era portátil e conta com uma linha para variadas necessidades de tamanho físico e armazenamento. Erro ortográfico iPods para todos os gostos. Basta sair nas ruas, parques ou academias para ver pessoas com os clássicos fones.